Irmãos, que alegria estarmos aqui nesta noite de quarta-feira, com os nossos corações abertos, com o desejo de aprendermos mais e mais. Que bom que você veio, que bom que você está na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, junto com o povo de Deus, para glorificar o Deus eterno. Estamos na exposição deste magnífico livro da narrativa do rei, o Evangelho de Mateus, onde nós podemos ver e crescer e conhecer um pouco mais da pessoa e obra de Jesus. E hoje nós iremos falar, então, sobre a morte de Cristo, a morte substitutiva de Jesus. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor em Mateus 27, estaremos lendo a partir do versículo 45 até o versículo 56 para a nossa edificação. Convido os irmãos a se colocarem em pé para acompanhar essa leitura com fé e esperança. Você que está em casa também, que você possa abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela que vai aparecer no seu computador, na sua televisão ou também no seu smartphone. Diz assim o texto sagrado: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande tremor ou temor, e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham, seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Peço ao Senhor para falar ao seu coração, e que o Senhor possa nos iluminar, para que possamos entender a sua palavra, e que a palavra do Senhor possa santificar, iluminar, transformar as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, verdade, Senhor, que alimenta, que nutre, fortalece a nossa fé. Que o Senhor esteja, Deus, abrindo os nossos olhos, para que possamos, ó Deus, contemplar as maravilhas da tua lei, que possamos amar a palavra do Senhor, e que possamos guardá-la no mais profundo do nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando era menino, eu dormi na casa da minha tia, numa fazenda, e acordei durante a noite com vontade de ir ao banheiro. Estava tudo escuro, um breu. Apalpei as paredes tentando achar o interruptor. Bati a canela, o braço, a cabeça, nada. No desespero eu gritei: pai! Ele acendeu a luz e eu vi o caminho. Na cruz, meus irmãos, o mundo também mergulhou em escuridão. Estava tudo escuro. Por 3 horas nada se via. Mas quando Jesus morreu, ele acendeu a luz do caminho da salvação para nós. Ele foi desamparado para que nós nunca fôssemos abandonados. E esta mensagem de Mateus capítulo 27, o texto que nós acabamos de lê-lo, narra os momentos finais na crucificação de Jesus. Trevas sobre a terra.
O texto diz que do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra. Um sinal do juízo de Deus e do peso do pecado que Jesus carregava sobre ele. O clamor de Jesus, versículo 46, Jesus, sentindo o abandono do Pai enquanto levava os pecados do mundo, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Uma expressão de angústia, mas também de cumprimento do Salmo 22, cumprindo então a profecia de Davi no Salmo 22. A zombaria dos presentes, nós podemos ver isso do verso 47 e 49, alguns confundem o clamor de Jesus com o chamado por Elias, e zombam dele, oferecendo-lhe vinagre, em vez de dar um copo de água gelada ou um copo de água fria, e esperando que Elias venha buscá-lo, porque Elias, ele subiu no redemoinho, eles pensavam: Elias vai voltar para buscá-lo, e começam a zombar da oração de Jesus. A morte de Jesus. Então, com um grande brado, Jesus entrega o Espírito e ele morre voluntariamente, demonstrando controle mesmo em sua morte. Ele se entregou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E nós podemos ver alguns sinais extraordinários que aconteceram no momento da morte de Jesus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, símbolo de acesso livre à presença de Deus. Agora não precisamos mais de sumo sacerdote para oferecer um sacrifício anual, porque Jesus, o sumo sacerdote, já entrou com seu próprio sangue na presença de Deus, morrendo a nossa morte. Há um terremoto, há um abalo sísmico, de maneira sobrenatural, rochas se fendem, e muitos mortos santos ressuscitam, revelando o poder e a vitória de Cristo. A confissão do centurião, aquele que cuidava de 100 soldados, era uma pessoa importante do Império Romano, um oficial romano. Ao presenciar esses eventos, ele reconhece verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Um gentio fazendo então uma confissão, confessando a Cristo como o Filho de Deus. E as mulheres fiéis, várias mulheres que seguiam Jesus desde a Galiléia, estavam ali, observando de longe, mostrando fidelidade e coragem, mesmo na dor. Enfim, meus irmãos, a morte de Cristo foi um ato voluntário, substitutivo e poderoso. Ela revelou o juízo de Deus sobre o pecado, rasgou a separação entre Deus e os homens e provocou a fé até mesmo em corações improváveis, até no coração de um centurião que viu todo o processo da condenação de Jesus, que viu todo o seu sofrimento, que viu Jesus sendo esmurrado, sendo espancado, sendo cuspido, sendo maltratado, sendo pregado naquela cruz. E quando Jesus estava suspenso entre a terra e os céus, ele disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que a morte substitutiva de Cristo revelou o juízo sobre o pecado, satisfez a justiça divina e abriu definitivamente o caminho para Deus, o caminho de acesso ao Pai. E neste texto, Mateus nos mostra 5 revelações profundas que brotam da cruz de Cristo, nos ajudando a entender o que realmente aconteceu naquele dia escuro e glorioso. Veja a primeira revelação que brota da cruz. A primeira coisa é que a morte de Cristo revela a gravidade do pecado. O versículo 45 diz que houve trevas sobre toda a terra. Não é sobre Jerusalém apenas, ou sobre a Palestina, sobre toda a terra. Ficou 3 horas de escuridão sobre toda a terra, desde a hora sexta,
meio-dia, até a hora nona, às 3 horas da tarde. No momento da morte de Cristo, a luz deixou o sol parou de brilhar, a terra escureceu ao meio-dia. Uma escuridão tomou conta de toda a terra e permaneceu durante 3 horas. 3 horas de escuridão. Não uma tempestade de areia, nem mesmo um eclipse. Uma vez que é lua cheia na Páscoa, Deus estava usando a escuridão para dizer que o pecado é o pior mal do mundo. Quando o mundo escureceu, Deus estava mostrando com esse ato que o pecado é a pior desgraça que acometeu sobre a história da humanidade. O mundo que nós vivemos é um mundo caído. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Antes da morte do Cordeiro Pascal, meus irmãos, foram 3 dias de trevas sobre o Egito. Agora, antes de Jesus, nosso Cordeiro Pascal, ser imolado na cruz, foram 3 horas de trevas sobre a terra. Vários intérpretes explicaram esta escuridão de várias maneiras. Alguns sugeriram que Deus teria enviado um véu para cobrir os sofrimentos e a nudez do seu filho, como um ato de misericórdia para com Jesus. Jesus, ele foi despido, ele estava sendo zombado. Então, para cobrir a sua vergonha, o vexame, Deus escureceu o mundo. Outros sugeriram que significasse o seu desprazer com aqueles que mataram o Cristo. O desprazer de Deus em face da morte do seu filho. No entanto, meus irmãos, essa escuridão significa que o julgamento do Pai, que caiu sobre Cristo, enquanto Ele carregava sobre si a nossa culpa. Jesus estava bebendo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele sorveu toda a nossa dor, toda a nossa condenação, e bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Tudo caiu sobre Cristo, toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, todo o nosso flagelo, toda a nossa dor, toda a nossa desgraça caiu sobre a cabeça de Jesus. E Pedro diz que carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Jesus estava ali, no madeiro, na cruz do Calvário, no Gólgota, carregando os nossos pecados. Do mesmo modo, meus irmãos, pelo qual os pecados de Adão foram imputados a nós, assim Deus imputou os nossos pecados a Cristo. Deus colocou na conta de Jesus os nossos pecados. O pecado é o pior mal do mundo, por isso o mundo inteiro escureceu. Por isso houve trevas sobre toda a terra. Segundo Calvino, o sacrifício pelo qual somos redimidos era tão importante como se o sol tivesse caído do céu, ou se todo o tecido do mundo tivesse se despedaçado. Por isso, despertará em nós, pois isso despertará em nós um horror mais profundo por nossos pecados. Isso deve causar em nós uma tristeza mais profunda por causa do nosso pecado. A escuridão, meus irmãos, é uma lembrança do julgamento. Uma vez que Deus estava levando e colocando sobre Jesus, todas as nossas transgressões. Uma vez que Jesus estava levando sobre si a ira de Deus por causa das nossas transgressões. Por isso, esta noite tão escura, por isso essa escuridão, porque Jesus estava bebendo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Mas a segunda revelação, meus irmãos, que brota da cruz, é que a morte de Cristo aplacou a ira
a ira de Deus. Jesus, ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos dizer isso comigo? Deus meu, por que me desamparaste? Os discípulos haviam fugido, todos eles, até Pedro, que disse que iria com Jesus até a morte, até a cruz. E agora, ele estava se sentindo desamparado pelo próprio Deus. Jesus estava sofrendo sozinho o amargo cálice da ira de Deus. Ele estava morrendo como um substituto pelo seu povo. A ele foi imputada a culpa pelos nossos pecados. O Pai derramou a medida completa da sua ira contra o pecado. E o receptor dessa ira foi o próprio Filho amado de Deus. Aquele que o Pai havia dito quando Jesus foi batizado: este é o meu Filho amado em quem me compraz. E sobre o Filho amado, o Pai derramou a completa medida da sua ira. Jesus na cruz, meus irmãos, se fez maldito por nós. Ele bebeu o cálice de Deus em nosso lugar. Cristo não estava meramente dando um exemplo para nós seguirmos. Ele não era um mero Marte morrendo por um ideal. Ele não estava oferecendo um preço de resgate a Satanás, não. A igreja adventista diz que Jesus morreu como aquele cordeiro, aquele cabrito, né, que colocava a mão e ia para o deserto, sumia. Aí Jesus estava pagando o preço para o diabo. Não, ele estava... A morte de Jesus é a propiciação oferecida a Deus pelos nossos pecados. O preço do Calvário, o preço da cruz, não foi pago a Satanás, o preço foi pago a Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus, Ele pagou a minha dívida, a sua dívida, na cruz a Deus. O derramamento do sangue de Cristo foi uma oferta de pecado feita a Deus. Ele estava morrendo pelos nossos pecados, e Ele estava oferecendo então a sua vida por nós pecadores. Não era um preço pago a Satanás, era um preço pago a Deus, pela nossa dívida, pelos nossos pecados. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E eles estavam zombando da oração de Jesus. Eles estavam transformando a oração de Cristo em escárnio, para desestimulá-lo a orar. Ele não estava chamando por Elias, mas por Deus. Ele estava clamando a Deus, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava chamando por Deus, não por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido-a de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Os gnósticos, meus irmãos, ensinavam que Jesus foi levado para o céu sem sofrer. Mas Jesus era homem perfeito, e ele veio sofrer a pior morte. Ele disse que seria cuspido, zombado, vilipendiado, crucificado, morto. A pior morte de Jesus era aquele que se encarnou para vencer e morrer por nós na cruz do Calvário. O judaísmo popular acreditava que, assim como Elias foi levado para o céu sem morrer, ele retornaria em momentos de crise para proteger e resgatar o seu justo. Eles pensavam: olha, o Messias, ele vai também subir sem passar pela morte. No entanto, Jesus, meus irmãos, foi abandonado na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Apesar da sua dor e abandono, ele recorre a Deus em oração. E na cruz, Jesus não foi apenas abandonado pelos homens, mas também ele carregou o abandono de Deus no nosso lugar.
Na cruz, ele bebeu o cálice da ira de Deus para que pudéssemos beber o cálice da graça. Ele bebeu e sorveu o cálice do juízo de Deus para que pudesse beber o cálice da sua misericórdia. É como alguém entrando num tribunal para receber a pena de outro. O inocente se oferece para morrer em lugar do culpado, e ele morreu em nosso lugar. Jesus não morreu para te inspirar apenas, Jesus morreu para te substituir, para tomar o seu lugar. Você reconhece que sem ele a ira de Deus estaria sobre você? Era você que deveria estar pregado naquela cruz, bebendo todo o cálice do juízo de Deus, mas Jesus então nos substituiu, morrendo a nossa morte, enfrentando a pior morte, a morte de cruz. E com isso Jesus então aplaca a ira de Deus. E nós então bebemos o cálice da graça de Deus, porque Jesus sorveu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Mas a terceira revelação que brota da cruz, meus irmãos, é que a morte de cruz aboliu o sistema sacrificial. Versículo 51, queria que apareça aí na tela aí. Olha o que diz o texto. Vamos ler comigo? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu era uma cortina pesada que bloqueava a entrada do Santo do Santo. Esse véu separava o santo lugar do Santíssimo, do Santo dos Santos. O lugar era mantida ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença sagrada de Deus. O Santo dos Santos era o lugar da presença do Santíssimo, do Deus eterno. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, só no dia da expiação. Só no dia da expiação. Nós podemos ver, meus queridos irmãos, que o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano, e ele tinha que ter o sangue de um animal em prol do seu sacrifício, em prol dos seus pecados. E ele tinha que fazer, então, a purificação. Se ele entrasse ali de maneira inadequada, uma vez por ano, ele morria. Inclusive, o sumo sacerdote, ele entrava ali com um cordão amarrado em sua cintura. Caso ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar. Ele era arrastado por esta corda, por esse cordão amarrado na sua cintura. No entanto, meus irmãos, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Aquilo era apenas uma figura. Era uma sombra de uma realidade que viria. Aquele sangue de um novilho, de um cordeiro, era apenas uma sombra do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê em Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, abra a sua Bíblia nesse texto. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando Jesus entrou com o seu próprio sangue no Santo dos Santos, quando ele morreu na cruz do Calvário, e ele bradou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não precisamos mais do sacrifício do Antigo Testamento. Aquilo era apenas sombra de uma realidade que já chegou.
nós não precisamos mais das sombras, porque agora nós temos a realidade. Então, no momento da morte de Cristo na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora o caminho para o Santo dos Santos está aberto. No dia da morte de Cristo, o templo de Jerusalém estava cheio de adoradores. Era a festa da Páscoa. Pessoas saíram de todas as nações, de todos os povos, para celebrar a festa da Páscoa, com seus cordeiros na festa da Páscoa, cada um oferecendo o seu sacrifício. No entanto, na mesma hora em que aqueles cordeiros estavam sendo sacrificados, o verdadeiro cordeiro da Páscoa morreu. O verdadeiro cordeiro da Páscoa estava morrendo na cruz do Calvário. Jesus então foi oferecido fora da porta, fora de Jerusalém, no Gólgota, no lugar da caveira, morrendo em meu lugar e em seu lugar. E a partir daquele dia, todas as cerimônias do templo perderam o significado. Não temos mais os sacrifícios de cordeiros, de bezerros, de novilhos, porque o Cordeiro de Deus entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, para fazer a eterna redenção. O véu foi rasgado, meus irmãos, de alto a baixo, abrindo o caminho para a presença de Deus. O rasgo de cima para baixo mostra que foi Deus quem abriu o acesso. Se fosse o homem, seria de baixo para cima. Como é Deus, ele rasgou de alto a baixo. E aquele véu, aquela cortina foi rasgada, demonstrando que nós não precisamos mais das sombras do Antigo Testamento, porque a realidade chegou. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certa feita, um pastor em Mantena abriu um movimento G12 lá em Mantena, e ele diz: olha, meu desejo é matar o Cordeiro lá no templo. Eu falei assim: pastor, você está negando toda a obra que Jesus fez na cruz? Você está voltando para as sombras e negando a realidade? Nós não precisamos mais do sacrifício do Antigo Testamento, porque Jesus já obteve para nós a eterna redenção. Agora não há mais sacrifício de animais, há um caminho novo e vivo. Imagine, meus irmãos, comigo, um portão com acesso restrito, sendo arrebentado pelo dono, e o dono falando: entre, você é bem-vindo, a porta da graça está aberta, pode entrar na minha presença. Foi isso que Deus fez. Rompeu com este véu que nos separava, e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos e oferecer o nosso culto na presença do Deus eterno, por causa do sangue de Jesus, porque Ele abriu um novo e vivo caminho com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. O texto diz, meus irmãos, que a terra tremeu. Veja bem que isso mostra o juiz de Deus de um modo especial, mostrando a terra tremendo. Fenderam-se as rochas. Os irmãos podem observar as rochas, que elas são fendidas. Fenderam-se as rochas. A terra tremeu tão forte que as rochas se partiram. E no mesmo momento em que Cristo morreu, ainda mais outro milagre aconteceu. Abriram-se os sepulcros. Já bem que a morte é o terror de todos os homens. E o texto diz que muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem eram esses santos? Não sabemos.
Alguns pensam que eram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Alguns pensam que eram os santos que viveram naquela época em que o Senhor Jesus viveu em carne, mas que morreram antes dele. A quem eles apareceram? Não sabemos. De que maneira apareceram? Quantas vezes apareceram? O que disseram e fizeram? E como desapareceram? São segredos que nós não sabemos. São segredos que não nos pertencem. Não devemos, meus irmãos, desejar mais do que aquilo que foi escrito. Uma coisa que nós sabemos. Não é uma linguagem metafórica, não é um mito, não é uma lenda, é um fato histórico. Muitos naquele dia ressuscitaram e apareceram na Cidade Santa a muitos. Não está claro se a ressurreição foi no corpo natural ou no corpo glorificado, um corpo sobrenatural. Em outras palavras, o texto não diz se eles morreram depois de ressurretos ou se eles subiram com Jesus em sua ascensão. O texto não nos fala. No entanto, esse sinal revela, meus irmãos, que a morte de Jesus garante nossa gloriosa ressurreição na segunda vinda de Jesus. Isso nos garante. Porque Jesus disse que iria morrer, mas no terceiro dia ressuscitaria. E Jesus, então, com a sua morte e com a sua ressurreição, ele garante a nossa ressurreição e o triunfo sobre a morte. Louvado seja Deus. A quarta revelação que brota da cruz, meus irmãos, é que a morte de Cristo revelou sua identidade ao centurião. Esse homem que era incrédulo, que viu todo o processo da condenação de Jesus. O verso 54 vai aparecer na tela. Vamos ler juntos comigo? O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Esse centurião, meus irmãos, viu o que outros não viram. Os seus olhos foram abertos para conhecer Jesus. Os principais sacerdotes eles disseram: é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Domingo passado eu disse: se Jesus tivesse descido da cruz, nós desceríamos de cabeça para baixo para o inferno. Graças a Deus ele não desceu da cruz. O maior milagre foi Jesus permanecer na cruz. Eles disseram: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. No entanto, na morte de Cristo, esse centurião confessa: verdadeiramente este era filho de Deus. Veja a confissão que ele fez. A mesma confissão que Pedro fez no capítulo 16. Quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse centurião, um homem gentio, um homem pagão, os seus olhos foram abertos para conhecer Jesus. O centurião é a primeira pessoa no Evangelho a confessar Jesus como Filho de Deus. A filiação divina de Jesus, meus irmãos, é um dos temas centrais do Evangelho. No Evangelho de Mateus nós podemos ver que isso aparece 11 vezes, chamando Jesus Filho de Deus. A confissão, o Filho de Deus, está ligada de modo causal à morte de Cristo na cruz. Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E Jesus foi levantado entre o céu e a terra, foi levantado na cruz, e eles então reconheceram: Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. A morte de Cristo na cruz torna-se então a janela que se abre para o coração e sentido de Jesus.
cuja relevância, meus irmãos, só é captada na confissão: o Filho de Deus. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E quando ele faz essa confissão, ele está reconhecendo que Jesus é aquele que se encarnou como o eterno Filho de Deus. Aquele que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. E Jesus, ele foi pregado na cruz porque se declarou Filho de Deus. Quando Jesus dizia assim: eu, Pai, somos um, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. E Jesus foi para a cruz porque ele dizia: eu sou Filho de Deus. No entanto, antes de ser tirado da cruz, ele é declarado Filho de Deus. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Segundo o comentarista James Edwards, a cruz é o local de nascimento da fé, pois a confissão do centurião é uma confissão salvífica de Jesus como o Filho de Deus. Jesus é o eterno Filho de Deus. Finalmente, meus irmãos, a quinta revelação que brota da cruz é que a morte de Cristo nos inspira ao serviço fiel. O verso 55 e 56 diz o seguinte: estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O hino do nosso cenário faz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E essas mulheres estavam observando Jesus de longe. No entanto, meus irmãos, é melhor observar de longe do que a ausência. Jesus não era machista. Se Jesus teve um grupo de homens como apóstolos, ele também teve um grupo de mulheres como fiéis seguidoras. Mulheres que estavam servindo a Jesus com seus dons, com seus talentos, com seus bens. E essas mulheres vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Elas deixaram o norte da Palestina e vieram descendo até Jerusalém e contemplaram Jesus na Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Essas mulheres vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Elas estavam servindo a Cristo. Entre elas, Maria Madalena. Maria Madalena, que era uma mulher que era possessa de espíritos malignos. Jesus a libertou, Jesus entrou na sua história, Jesus limpou o seu coração, Jesus mudou a sua história, Jesus lhe deu uma nova vida, e esta mulher se tornou uma grande serva de Deus, uma testemunha viva do poder de Cristo. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu, mãe de João e Tiago. Elas foram mulheres notáveis, mulheres que fizeram diferença. E isso por 3 razões. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram, essas mulheres estavam lá observando o drama do Calvário, olhando para a cruz, vendo o Filho de Deus sendo pregado na cruz. Elas demonstraram mais coragem do que aqueles que disseram que estavam dispostos a ir com Jesus para a prisão e para a morte. Mais coragem do que o apóstolo Pedro, que havia dito: olha, eu estou disposto a morrer por ti, estou disposto a ir até a morte. E elas estavam ali observando o drama do Calvário. Mulheres notáveis, porque nós somos informados de que elas eram mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Vejam bem que elas não estavam medindo esforço naquele tempo, não tinha trem, não tinha carro, não tinha ônibus, e elas foram a pé, saindo do norte da Palestina e indo até Jerusalém, acompanhando Jesus. E elas tinham o hábito de ministrar as suas necessidades, elas tinham dado prova de possuir um coração de amor, de serviço e de simpatia a Cristo. E elas eram notáveis por terem sido
testemunhas da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Elas eram testemunhas qualificadas dos fatos da redenção. Elas acompanharam Jesus durante o seu ministério, sobre os quais, abaixo de Deus, a igreja dependia para a sua fé. Elas foram as primeiras a ver o Cristo ressuscitado e as primeiras a anunciar a sua ressurreição. Ele vive, ele venceu a morte, ele saiu da tumba. Essas mulheres estiveram lá quando todos fugiram, mesmo de longe, observando o drama do Calvário. Elas serviram a Cristo com amor e devoção, mesmo em silêncio, mesmo à distância. Elas não pregaram, mas permaneceram. E elas foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Coragem, meus irmãos, não é gritar, é permanecer. E elas permaneceram contemplando o drama do Calvário. Você está servindo a Cristo com fidelidade? Mesmo quando isso custa sacrifício? Mesmo quando você corre risco? Fico pensando dos nossos missionários, meus irmãos. Quando o Simon veio aqui para o Brasil, e ele veio aqui para o Brasil, tinha malária. Malária matava muito naquela época, não tinha tratamento. Alguém falou assim para Simon, Simon, você vai para o Brasil, que é país atrasado, lá tem malária. Como é que você vai viver lá? Você aqui tem oportunidade de grandes igrejas aqui nos Estados Unidos. E ele então disse, olha, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Graças a Deus, Simon veio para o Brasil. Porque hoje nós temos a igreja presbiteriana, com muitos pastores, muitos missionários, mais 300 missionários fora do país, muitos missionários plantando igreja pelo Brasil afora, escolas, hospitais, orfanatos. Simon viveu aqui apenas 8 anos, morreu de febre amarela, mas com 8 anos de trabalho aqui, deixou 5 igrejas organizadas, um seminário, uma imprensa evangélica, e o primeiro pastor brasileiro ordenado, chamado José Manuel da Conceição, que era um ex-padre, e hoje tem um seminário com o seu nome, Seminário José Manuel da Conceição. Meus irmãos, o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Você tem servido a Cristo com fidelidade ou tem desistido facilmente? Que nós não possamos desistir, possamos seguir a Cristo, dedicá-lo, olhar para a cruz, é a cruz que nos inspira a servir, a sermos obreiros de Deus, sermos servos de Deus, a sermos dedicados ao Senhor na sua obra. Conclusão, meus irmãos, na escuridão do Calvário, Deus acendeu a luz da salvação. Cristo foi desamparado para que você fosse abraçado, fosse acolhido nos braços do Pai. O véu foi rasgado para que você entrasse, para que você pudesse entrar na presença de Deus. A cruz não é o fim, é o começo. É o começo. Olhe para a cruz, reconheça o Filho de Deus, viva a luz da substituição que Ele fez por você. Ele tomou o seu lugar, Ele tomou o meu lugar, Ele morreu a nossa morte, Ele morreu a pior morte, a morte de cruz, para nos reconciliar com Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos como quem foi alcançado pela maior vitória da história. A morte de Cristo nos resgatou da pior escuridão, da escuridão do pecado. Quando eu era criança, eu estava com medo da escuridão na casa da minha tia. Mas a pior escuridão é a escuridão do pecado. Jesus tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Vive com gratidão, liberdade e ousadia. Você foi resgatado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Sua vida agora tem um novo sentido. Tem uma nova história.
Como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas em segundo lugar, como viveremos? Viveremos com acesso direto à presença de Deus. O véu foi rasgado, e foi rasgado de alto a baixo, mostrando a intervenção divina. O véu simbolizava a separação entre Deus e os homens. Com a morte de Cristo, meus irmãos, esta separação foi desfeita, toda maldição foi quebrada. Não precisamos mais de intermediários, de sumos sacerdotes, de sacrifícios contínuos, de sangue de bezerros, de novilhos. Jesus é o caminho, o acesso, o mediador. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Podemos nos achegar com fé e confiança à presença de Deus, podemos nos aproximar, podemos ceiar com Ele, podemos entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. E a Bíblia diz, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Busque uma vida de comunhão com Deus, em oração, meditação na palavra de Deus, santidade. Viva na presença do Senhor. Não viva longe de Deus. Busque intimidade com Deus. Viva no Santo dos Santos. Viva na presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Conviveremos, meus irmãos, em último lugar, viveremos como testemunhas do poder da cruz para todos os povos. O centurião e os que com eles guardavam disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Veja bem, um pagão, um gentio, conheceu Jesus ao pé da cruz, confessando, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Um soldado romano reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que a salvação não é só para os judeus, mas para todas as nações. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Salvação é obra de Deus. A cruz de Cristo quebra as barreiras e une pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas. Nós somos chamados, meus irmãos, a testemunhar essa verdade. Jesus é o Salvador do mundo. Viva como missionário, onde você estiver, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, na rua, na praça. Viva como missionário onde você estiver. Mostre com a sua vida que a cruz transforma, liberta e salva, e que todos são bem-vindos à graça de Deus. Ontem estivemos ali na academia, em Sarzedo, onde a Daiane começou, e é interessante os frutos, meus irmãos. Ela começou ali, uma família inteira foi para a igreja. O dono da academia, a esposa, a filha e uma filha do meio. A filha mais velha é de um outro relacionamento, ele está orando para que a filha mais velha também conheça Cristo. Inclusive hoje ela está fazendo aniversário, né? Então oramos por ela. Então, olha que bênção, através de um grupo de oração numa academia. Uma outra estava desviada, afastada, voltou para a igreja. Uma outra estava tomando remédio para depressão, e agora ela suspendeu o remédio para depressão, porque através de um grupo de oração, de um grupo de crescimento, Jesus está transformando vidas. Jesus é esse que transforma, liberta. E esse irmão chegou a dizer, pastor, eu nasci no espiritismo, no candomblé, eu fui consagrado ali, e Jesus me libertou, louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, todos são bem-vindos à graça de Deus. A graça de Deus que transforma o pecador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como viveremos? Com esperança, porque a vitória foi conquistada pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário.
Conviveremos com ousadia, porque nós temos o acesso aberto à presença de Deus. A porta da graça está aberta. O véu foi rasgado de alto a baixo. E nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Conviveremos com missão. Você tem uma missão neste mundo. Você não está aqui por acaso. Você tem uma missão aqui neste mundo. Meu tio faleceu hoje com 80 anos. Ele se converteu, e eu, quando era adolescente, ele tinha uma preocupação muito grande, né, do sobrinho dele entrar nas drogas. Ele falou: olha, não experimenta droga na escola, não. E ele orava para a gente, aí levava a gente para tomar sorvete no Sibéria, para ele falar de Jesus, levava a gente para comer o hambúrguer, para falar de Jesus para a gente, para ter essa amizade com a gente. Ele era um solteirão, né, nunca casou, e a gente preocupava com ele dele ser assassinado, né, que ele morava numa chácara que ele tinha comprado do seu irmão, mas ele tinha essa missão de pregar o evangelho, e ele semeou o evangelho depois que ele conheceu a Cristo. Meus irmãos, nós devemos viver com essa missão neste mundo. Meu tio morreu com 80 anos, né? Com 80 anos amanhã eu vou estar pregando ali no velório dele, né, cumprindo a minha missão. Falar do Jesus que entrou no coração do meu tio e também no meu coração. Nós temos uma missão neste mundo. O mundo precisa saber quem é Jesus. E Jesus é o eterno Filho de Deus, que se encarnou, morreu a pior morte, a morte de cruz, em nosso lugar, uma morte substitutiva. Mas através desta morte, nós somos resgatados, perdoados, transformados pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe.